Eu estava querendo gravar um vídeo para vocês, mas não sabia exatamente sobre o que eu falaria nesse vídeo, então eu estava fazendo uma meditação e eu me lembrei que nesse final de semana eu estive numa meditação ativa de Osho e ao final da meditação, na verdade no começo e no final da meditação, nós tiramos uma carta do Baralho Zen de Osho. O Baralho Zen de Osho é uma coisa muito legal, ele não é um oráculo, ele não se destina a prever o futuro, mas é uma análise bastante lúdica a respeito do momento presente e cada um de nós tirou uma carta nessa meditação. E a minha carta foi a da mudança. E eu achei super sincrônico, porque na semana passada, todos os meus atendimentos giraram um pouco em torno disso. E isso é uma coisa que eu até tenho vontade de pesquisar um pouco mais a fundo e até mesmo perguntar para outros trabalhadores de luz aí, para outros terapeutas, outros curadores, se isso é uma coisa que eles também percebem acontecendo no seu dia a dia profissional, porque pelo menos comigo o que eu percebo é que as questões com as quais as pessoas estão lidando, elas são sempre mais ou menos as mesmas, né? Então, é meio que em bloco, né? Então, a questão da semana passada foi muito a respeito dessa questão da mudança. Muita gente enfrentando momentos de desafio nesse aspecto, né? Enfrentando mudanças na vida. Na grande maioria das vezes eu entendo como mudanças positivas, mas na verdade a mudança ela é sempre bastante angustiante, né? A mudança você vai caminhando na direção de uma coisa nova, muitas vezes você não tem repertório de resposta para essa coisa nova. Quando você está na sua zona de conforto, mesmo que ela esteja em desconforto, você sabe o que prever, você consegue se posicionar previamente aos acontecimentos e eventualmente se defender das coisas que você não quer vivenciar, né? Quando você sai da sua zona de conforto, quando você abandona a sua zona de conforto, você corre todos os riscos, né? Não existem garantias, tudo vira uma grande aventura, né? Não dá pra gente negar que os perigos vão existir, mas a gente também cresce muito nessas situações. E aí eu lembrei dessa questão da mudança e pensando um pouco sobre isso, eu tenho uma pergunta para fazer para que vocês reflitam. E a pergunta é: o que motiva a mudança de vocês? O que faz com que vocês queiram mudar? Qual é a verdadeira intenção que vocês têm quando vocês resolvem mudar em alguma direção? Melhor ainda, qual que é a intenção de vocês quando vocês resolvem caminhar em alguma direção? Porque, na verdade, a mudança ela é uma correção de rota. Você está andando em linha reta e, de repente, você resolve virar à direita. Mas a gente está sempre, né, escolhendo. A gente está sempre diante de bifurcações. A gente está sempre... A gente está sempre tendo que decidir para onde ir, né? E eu acho que é muito importante refletir a respeito dessa intenção, a respeito dessa, o que faz vocês terem vontade, o que faz com que todos nós tenhamos essa vontade de ir adiante, porque é isso que determina a nossa qualidade vibracional, né? É isso que determina qual que é a marca energética que está impressa no nosso campo vibracional. Vamos supor, você está diante de uma bifurcação. Nessa bifurcação você pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Você resolve pela direita e você vai pela direita. Mas qual é o motivo pelo qual você resolve ir para a direita? Você vai pela direita porque a direita é linda, porque a direita tem uma paisagem incrível, porque a direita promete uma coisa muito positiva, um caminhar muito positivo, ou você vai pela direita porque a esquerda é horrível? Você acaba indo para a direita de qualquer forma, mas quando você vai para a direita porque você escolhe a direita, você está receptivo diante das coisas, você está sendo positivo diante das coisas, você está entusiasmado diante das coisas. Quando você escolhe a direita porque a esquerda é ruim, porque a esquerda te parece feia, porque a esquerda esconde um potencial perigo, porque você está se defendendo da esquerda, você está indo para a direita, mas o que você está vibrando é a evitação da esquerda. E eu acho que é essa intenção que, na verdade, faz com que a mudança ela seja mais ou menos tranquila e ela seja
mais ou menos proveitosa e ela seja mais ou menos efetiva. Eu acho que quando a gente muda, quando a gente resolve abandonar um hábito, ou quando a gente resolve adotar um novo hábito, ou quando a gente resolve mudar de emprego, ou mudar de casa, ou mudar de relacionamento, né? Qual é a nossa verdadeira motivação? Primeiro, ela é nossa motivação, porque assim, o que eu mais vejo, e quando eu digo isso, não é só nos meus atendimentos ou nas pessoas que me escrevem, mas o que eu mais vejo acontecer e o que eu mais vejo até nas minhas relações são pessoas que mudam. Elas, elas tentam mudar, elas dizem que vão mudar, não porque elas enxerguem sentido naquilo, mas elas mudam ou querem mudar porque alguém está exigindo essa mudança, né? Porque o chefe quer que trabalhe mais ou menos, porque o parceiro amoroso vai ficar chateado se não mudar, porque os filhos vão ficar decepcionados, né? E assim, e eu acho que sempre que a mudança ela é motivada pelo que vem de fora, porque as coisas têm um tempo para acontecer. Não adianta você plantar uma árvore e você ficar ali ansioso, querendo que a árvore cresça mais rápido para atender às suas necessidades. E quando a intenção da mudança ela vem de fora, é isso que acontece. As pessoas elas vão exigir uma mudança, talvez muito mais rápida do que o seu caminhar te permite. Então, às vezes, as pessoas elas podem ter falta de paciência com o seu processo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente estar alinhado com quem a gente é e identificar realmente o ponto de mutação, o ponto em que a mudança se faz necessária, o ponto em que a gente precisa rever os nossos comportamentos, não porque o outro está pedindo ou porque o comportamento que eu estou tendo hoje é ruim, mas porque vai ser mais produtivo, vai ser mais positivo, eu vou ser mais feliz se eu agir dessa forma. Não porque seja bonzinho, ou porque seja bonitinho, ou porque as pessoas vão me valorizar, porque ontem eu coloquei isso no Facebook. Eu acredito firmemente que quando a gente está em contato com quem a gente verdadeiramente é, a gente precisa muito pouco do aplauso do outro. Nós somos seres gregários, seres humanos são seres gregários. A gente precisa sempre de espelhos que reflitam uma imagem positiva da gente. Eu acredito que essa necessidade de ser aceito pelos demais, de ser aceito por uma sociedade, pela família, por um grupo, ela vem muito dessa sensação de que nós somos todos um. Nós viemos todos do mesmo lugar. Um dia nós fomos todos a mesma fonte primordial de energia, aquela primeira partícula que deu origem a tudo que existe através da expansão do Big Bang. E eu acho que a gente fica buscando esse senso de completude, porque a gente sente falta dos outros, a gente sente falta de sermos um só, né? Na verdade, de estarmos um só, porque nós somos todos uns, nós só não estamos nesse momento todos um. E eu acho que grande parte da nossa necessidade de aceitação, essa necessidade de aprovação das outras pessoas vem disso, vem dessa necessidade de nos reconectarmos, né? E eu acho que essa necessidade é o que faz com que muitas vezes a gente perca esse alinhamento interno, esperando a aceitação do outro, esperando o reconhecimento do outro, esperando fazer parte de um grupo de outros sem perceber quem a gente é de verdade. E aí a gente quer ser amado e a gente se lapida e a gente abandona certas características nossas para atender as características que vão agradar as outras pessoas, como se a gente não tivesse um formato próprio, como se a gente fosse de massinha de modelar. E o outro, então, apresenta um formato de estrela e a gente vai se moldar nessa estrela. Se o outro apresentar um molde de coração, a gente vai se transformar nesse coração. Mas quem é a gente de verdade? Porque a única mudança duradoura é aquela que te inspira a ser uma pessoa melhor. E melhor para você, não é para o outro. A gente quer mudar, mas a gente não quer abandonar quem a gente é. A gente quer mudar, mas a gente quer manter a calma. A gente quer manter o equilíbrio. E às vezes, em alguns processos de mudança, a gente vai precisar perder a calma. Vai fazer parte perder o equilíbrio, vai fazer parte perder as estribeiras e vai fazer parte sair do eixo. O ponto de equilíbrio, ele está sempre mudando, porque ele depende da localização dos extremos. E os extremos estão sempre mudando. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente quer caminhar, a gente tem a motivação para caminhar,
Só que a nossa intenção não está alinhada. E eu acho que a partir do momento em que a gente estabelece qual é a nossa intenção, fica tudo muito mais fácil. Você pode se destinar a fazer um trabalho que não condiga exatamente com o que você acredita, mas a sua intenção com aquilo é abrir uma nova porta. Você passa a vibrar na direção da sua intenção e não na intenção e não na vibração daquilo que você não acredita. Você pode caminhar em uma determinada direção, não porque você tenha certeza de que essa direção é a melhor direção, mas porque você tem a intenção de descobrir mais a respeito de você mesmo, né? De se conhecer. E isso é tão válido quanto qualquer outra intenção. Apenas tenham definido dentro de vocês qual é a intenção da mudança de vocês, qual é a real intenção da mudança de vocês. Porque quando isso fica claro, o universo conspira. Acreditem em mim. Muito obrigada, um grande beijo e namastê para vocês.